Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre o diagrama de causa e efeito. Então, após identificar os problemas utilizando as diversas ferramentas que nós já vimos, como os gráficos, né, que é os gráficos de linha, de pizza e de barra, você pode utilizar o diagrama de causa e efeito como ferramenta de diagnóstico das causas de um dos problemas. Então, se você identificou mais de um problema, será necessário fazer um diagrama de causa e efeito para mais de um desses problemas, né? Para cada problema separadamente. Ela também pode ser combinada com a ferramenta do brainstorming, que é a técnica que eu vou utilizar agora para vocês, por isso a presença do professor Henrique, para obter os resultados mais amplos e realistas do que feito por uma só pessoa. E combinando a ferramenta do ciclo do diagrama de causa e efeito com a do ciclo PDCA, você pode aplicar o diagrama de causa e efeito nas fases de planejamento, que é o P, plan, do ciclo PDCA, e também na fase de verificação, que é o C, check, né? Que aí você verifica se as ações, porque durante a execução você pode ter tido algum problema, aí você lista o problema e pode fazer o diagrama de causa e efeito para ver quais foram as causas daquele problema, ok? Assim sendo, o diagrama ele se apresenta dessa forma, no qual você tem, ele também é conhecido como diagrama espinha de peixe, porque ele parece um peixe, e aqui seria a cabeça do peixe, né, onde tem o efeito. Aqui o efeito você vai colocar o problema, tá? E aqui, em cada uma dessas categorias, máquinas, mão de obra, meio ambiente, método, medição e matéria-prima, você vai colocar as causas relacionadas a essa categoria que causaram aquele problema. Então, aplicando o diagrama de causa e efeito na higiene e segurança do trabalho, que é a área do professor Henrique, nós temos, por exemplo, doenças ergonômicas, né? Na indústria de confecção é comum o trabalhador se afastar das suas atividades laborais por doenças decorrentes dos riscos ergonômicos. Por meio do diagrama de causa e efeito, vamos estudar as principais causas desse problema. E aí eu gostaria que o professor Henrique falasse um pouco, só conceituar, né, o que seriam doenças ergonômicas. Enquanto a ergonomia é a ciência, né, pode definir como sendo a ciência que estuda os problemas que estão ligados ao trabalhador, em consequência do ambiente de trabalho, ou seja, em consequência da atividade a qual ele está desenvolvendo. Então, a ergonomia ela estuda o comportamento do corpo do trabalhador, né, em relação ao posto de trabalho ao qual ele ocupa. Então, a ergonomia ela tem uma ligação direta com tudo que diz respeito à problemática que envolve, né, o trabalhador em relação às condições psicofisiológicas do mesmo, ou seja, tudo que envolve o corpo do trabalhador, a cabeça do trabalhador, as pressões em que o trabalhador está sujeito no dia a dia, diz respeito a os problemas ergonômicos, né? Então, a ergonomia, na verdade, ela divide-se em três etapas, em três tipos. Então, tem uma norma regulamentadora, que é a NR17, que ela é específica para abordar o assunto de ergonomia, né? Porém, a mesma ela é compreendida, ela divide-se em três tipos, que é a ergonomia física, né? A cognitiva e a organizacional. A física, ela estuda exatamente as questões comportamentais em relação ao desgaste do trabalhador. A cognitiva, em relação aos movimentos em que o trabalhador está desenvolvendo no dia a dia de suas atividades. E a organizacional diz respeito ao ambiente de trabalho, a forma a qual a empresa disponibiliza, né, as atividades em que o mesmo vai se submeter. E sobre as doenças ergonômicas, elas são intrínsecas, né, no que diz respeito ao trabalhador. Ou seja, o corpo do trabalhador em si, a cabeça do trabalhador, né? Tudo que diz respeito a questões comportamentais referente aos esforços, à jornada de trabalho, às pressões psicológicas, né? Tudo que diz respeito ao trabalhador, ao desgaste do trabalhador, está associado às questões ergonômicas. Ok? No geral, de forma bem resumida, é isso. Então, as doenças ergonômicas, elas são específicas, né, para
as condições em que o trabalho está sendo desenvolvido. Por isso que o foco principal da ergonomia é o quê? É estudar, ou seja, é adaptar o ambiente de trabalho, certo? Conforme a necessidade que o trabalhador precisa para desenvolver aquela atividade de forma adequada, né? Sem estar, como é que se diz, sofrendo. Bem, gente, então, aplicando, né, o diagrama de causa e efeito para essa situação, aqui na cabeça, né, a gente coloca o problema, que no caso são doenças ergonômicas. E aqui, para cada uma dessas categorias, eu tentei encontrar, né, esse aqui eu fiz sozinha, mas agora eu vou utilizar o brainstorming para que a gente possa chegar a um denominador comum, ver se realmente essas coisas que eu pensei inicialmente, né, estão corretas ou não, com base nos conhecimentos do professor Henrique. Como a gente pode ver, o diagrama de causa e efeito, ele pode ser elaborado, inclusive ele deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar. Então, por pessoas que tenham visões diferentes para que cheguem num denominador comum. Às vezes, o que me falta de conhecimento é o que tem na outra pessoa e vice-versa. Quais tipos de problemas nas máquinas podem causar um efeito, esse efeito de doenças ergonômicas? Então, pensei numa máquina rígida, por exemplo, se você tem uma máquina de costura, uma máquina de corte, uma máquina que você está trabalhando na indústria de confecção, em que ela está um pouco rígida, né, ela falta lubrificação, de alguma forma ela está rígida, você vai ter um esforço maior para executar aquela atividade. Eu gostaria de saber do professor Henrique se ele concorda com isso, se é alguma forma diferente. Bem, dependendo realmente da situação, pode ser considerado sim um risco ergonômico, né? Tendo em vista que o equipamento está com dificuldade de trabalhar de forma livre. Isso vai dificultar, vai fazer com que o trabalhador se esforce mais do que o normal, mais do que o que ele deveria para exercer, né, a atividade a qual está sendo desenvolvida. Uma outra situação que eu pensei, e aí eu queria saber a opinião do professor Henrique, é a questão do pedal quebrado, esse pedal especificamente da máquina de costura. Então, se um pedal quebrado, né, independente do que ele esteja quebrado, ou se é uma parte que está quebrada, a parte física, ou se ele está duro de ser, né, de ser pisado quando tem esse pedal, eu queria saber se isso também pode gerar realmente uma doença ergonômica. Quanto ao pedal, se o equipamento for desses mais antigos, né, com certeza vai ter uma dificuldade maior dele, do trabalhador, do operador aplicar, exercer sua força, né? E, consequentemente, vai ter um desgaste maior. Não só a questão do pedal quebrado, mas uma dificuldade em operar o próprio equipamento, né? Um outro ponto seria a velocidade da máquina, né? Se a velocidade da máquina poderia trazer algum tipo de risco ergonômico e causar algum tipo de doença ao trabalhador. Quanto à velocidade, só se o equipamento estiver trabalhando com velocidade muito lenta, né? Que vai fazer com que o trabalhador se esforce mais. Mas eu não vejo tão prejudicial, não, a questão da velocidade, né? Só vai dificultar mais aí a parte operacional. Então, no caso, a gente teria que tirar, certo, gente? Então, quando a gente vê num consenso, né, que aquela parte não está de acordo, ou seja, a velocidade da máquina, ela pode causar um problema, mas não especificamente uma doença ergonômica. Assim sendo, a gente retira isso do diagrama de causa e efeito, e por meio do brainstorming, né, com outras pessoas, até, por exemplo, o professor Henrique poderia indicar um outro problema de máquina que poderia causar essas doenças ergonômicas, né? Mão de obra, nessa categoria, está intrínseco o que são coisas do próprio trabalhador que influenciam de modo que ele vá ter doenças ergonômicas, né? Então, eu tinha listado problemas de visão. Se ele tem problemas de visão, isso pode levar a uma outra doença ergonômica, no caso, porque, por exemplo, se você não enxerga direito, você vai se aproximar mais. Então, você já mexe um pouco na sua coluna, na sua cervical, e aí, se você tem esse costume, né, ou então de você levantar continuamente a coisa, assim, a peça para você estar olhando, você vai ter uma lesão por esforço repetitivo, como disse o professor Henrique.
Você está trabalhando por horas naquele mesmo movimento, naquela mesma posição. Outro ponto que eu teria listado seria a desobediência. A desobediência do trabalhador é uma característica dele. E essa desobediência, ele pode levar, né? Ela pode levar a uma doença ergonômica. Por quê? Porque, por exemplo, na fábrica existe um procedimento operacional padrão, que é o que a gente chama de POP, no qual você tem que executar as atividades daquela forma. E na elaboração desse procedimento operacional padrão, também são levadas, ou devem ser levadas em consideração, as posturas, a forma de você pegar naquilo, a forma de fazer, os procedimentos, o passo a passo. Então, se ele for uma pessoa desobediente e não cumprir, se ele tiver essa característica, ele não vai cumprir o procedimento operacional padrão, né? E isso pode levar a uma doença ergonômica, em virtude da sua desobediência. E uma terceira coisa seria o vício de postura. Às vezes o trabalhador ele já tem aquele vício de postura e quando ele vai para a função, aquilo pode piorar de certa forma, né, levar a ele ter uma doença mais rápida em virtude desse vício de postura, que caso ele não tivesse esse vício, ele não estaria sendo levado a essa questão dessa doença ergonômica. Eu gostaria de saber a opinião do professor Henrique nesses três aspectos. Quando há problema de visão, geralmente vai surgir em função da centralização na execução das tarefas. Quem trabalha, por exemplo, operando uma máquina de costura, vai ter a vista aí, ó, direcionada para um determinado ponto, certo? Então, com o tempo, ele termina aí, ó, é óbvio que em função também da questão de iluminância, né, termina gerando aí um transtorno na visão. A questão da desobediência, isso, supor que um instrutor aí, um profissional da área de segurança do trabalho, vem e faça uma análise ergonômica do trabalho, uma famosa AET, que a gente chama, né? Para o posto de trabalho. Então, não adianta eu pegar e ajustar um posto de trabalho com uma máquina, por exemplo, overlock ou reta, né? Para uma pessoa que tenha, um operador de máquina que tem 1,60 m em relação a um que tem 1,90 m. Quanto ao vício de postura, não adianta, por exemplo, a gente fazer uma correção na postura em que ele vai desenvolver as atividades no dia a dia, se ele não vai seguir à risca isso. Com relação à categoria de meio ambiente, foram listadas três possíveis causas que podem gerar doenças ergonômicas. A primeira seria a estação de trabalho inadequada, que é como o professor Henrique acabou de falar. O meio ambiente é tudo que cerca o trabalhador, e nesse caso que poderia gerar uma doença ergonômica. Outro ponto seria a desorganização do setor, né, no qual ele trabalha. Essa desorganização, ela pode causar uma doença ergonômica, em virtude, por exemplo, de ele ter muitas caixas para levantar, para poder encontrar uma peça, ele vai, além disso, vai perder muito tempo. E a má iluminação, né, que quando se junta ao problema de visão, aí é que dá um problema maior. Mas, só para diferenciar a má iluminação do problema de visão, o problema de visão ele é intrínseco ao trabalhador, então por isso que ele está classificado dentro da categoria mão de obra. Já a má iluminação, ela está classificada como meio ambiente, ou seja, o ambiente que ele está inserido. Ele pode até nem ter o problema de visão, mas ele pode ser levado a ter problemas de visão, além de problemas ergonômicos, né, em virtude da má iluminação. Como é que a má iluminação poderia causar problemas ergonômicos? Se ele não está enxergando direito, ele vai tender a se aproximar, da mesma forma que quando ele tem problemas de visão, ele tende a se aproximar. Isso mexe na postura, né, do trabalhador que vai repetir aquele movimento ou ficar naquela posição por algumas horas. A questão da estação de trabalho a gente trata como posto de trabalho, né? Então, cada posto de trabalho, né, tem que ser adaptado para o próprio trabalhador, certo? Quanto à desorganização, é um dos itens mais importantes em relação à questão da ergonomia, certo? Então, se nós temos um setor desorganizado, ou seja, um layout completamente desorganizado, com certeza nós teremos aí uma dificuldade grande para operar o equipamento em função de dificuldades de locomoção e manuseio do mesmo. Na própria norma regulamentadora que trata sobre ergonomia, que é a NR17, né, ela informa como deve ser feito o iluminamento, por exemplo, de uma confecção. Então,
A iluminação de uma confecção tem que seguir à riscas, né, os critérios lá que são estabelecidos pela própria ABNT. A altura da calha, iluminamento, a luminosidade com padrão específico para o público ao qual vai estar trabalhando lá. Então, são 3 itens, 3 fatores aí que estão ligados diretamente aos problemas ergonômicos. Bem, com relação à matéria-prima, foram listados, por exemplo, os tecidos pesados, aviamentos pequenos e tamanhos das peças. Tudo isso vai dificultar, de certa forma, que o trabalhador, né, tenha aqueles movimentos mais suaves, né? Para tecidos pesados, ele vai ter que fazer mais força. Para tamanhos das peças, se for muito grande, ele vai ter que ter um movimento mais amplo. E se for muito pequeno, ele vai ter um movimento mais minucioso, mais detalhado, e aí isso pode mexer com a questão das mãos, né, com a questão das articulações nos braços, os aviamentos pequenos da mesma forma, né, não seria nem aviamentos pequenos, mas tamanho dos aviamentos, se for grande, se for pequeno, isso vai gerar um determinado movimento. Por que que isso pode causar uma doença? Porque quando você está num posto de trabalho, você faz somente aquilo, então, você ou só prega botão, ou você só faz a manga, ou você só faz a barra, se for um lençol, né, que está sendo costurado, se for um tecido pesado, você vai trabalhar com aquilo por muito tempo. Então, isso realmente, num futuro próximo ou distante, você pode ter essas doenças ergonômicas. Tecido pesado, aviamento pequeno e tamanho de peça. Ou seja, tecido pesado, com certeza, a dificuldade vai ser muito maior de manusear. Vamos supor que um trabalhador em um turno normal de uma jornada de 8 horas, feche, por exemplo, aí 200, 400, 500 peças. Eu não sei como é que funciona aí. Então, uma coisa é você confeccionar, por exemplo, aí uma calça jeans, né? Outra coisa é você confeccionar um pijama, uma calçazinha de pijama em malha infantil. Então, realmente, a dificuldade é muito maior. Então, se eu tenho que exercer uma força maior durante o manuseio das partes da peça que será fechada, com certeza eu vou ter um cansaço, uma fadiga muito maior em relação ou seja, envolvendo minhas mãos, né? Aviamentos, realmente aviamento, quanto menor, maior a dificuldade, entendida pela preocupação que né, com o operador de máquina do tipo botoneira, aquela de pregar botão. Além do risco ergonômico, né, tem um grande risco aí que é a causa de acidentes, né? Ou seja, um risco mecânico, na projeção de pedaços do próprio aviamento, do botão, entre outros aí, certo? Então, realmente, a questão do aviamento quanto o tamanho vai interferir diretamente aí na questão da concentração e agilidade, tendo em vista que eles trabalham em função de produção de peças. Então, quanto maior a dificuldade, maior o risco. Maior a dificuldade que eu me refiro em relação a pregar esse aviamento. Então, maior o risco que ele vai ter. E quanto ao tamanho da peça, eu acho que o tecido pesado já respondeu, já contemplou aí. Indo para o penúltimo, né, a questão da medição refere-se à regulagem e calibragem dos equipamentos. Então, eu listei aqui 3, né, que aí eu ia perguntar para o professor Henrique se ele concorda, né, por exemplo, um pedal desregulado. Eu também não conheço a máquina em si para indicar, né, esse pedal desregulado nada tem a ver com aquela questão do pedal quebrado, essa questão é de regulagem, né, se ela pode levar a uma doença ergonômica, quer seja do pedal, quer seja de outra parte da máquina. O teste de luminância que não foi feito ou que foi mal feito, né? Se isso pode levar a uma doença ergonômica, porque, por exemplo, no teste de luminância, o professor Henrique vai falar melhor do que eu, né? Como é que é feito esse teste, rapidamente. E aí vai ter os resultados. Se o teste não for feito da forma correta, se a medição não for feita da forma correta, isso pode levar a uma má iluminação, consequentemente a um problema de visão, o que consequentemente pode levar a uma má postura e, portanto, a uma doença ergonômica. E, por fim, a altura do assento, quando eu coloquei aqui a altura do assento, seria mais interessante até colocar adequações no posto de trabalho, né? Porque se essas medições não forem feitas corretamente, o professor Henrique até já falou, se essas medições não forem feitas corretamente, com certeza vai levar a doenças ergonômicas. Então, eu não posso afirmar atualmente, né, no dia de hoje, a respeito do pedal desregulado, né, se eu não sei atualmente como é que funcionam essas máquinas. Elas são mais modernas. Eu sei que tem máquina que não existe mais nem pedal, acelerador. A questão do teste de luminância,
ele é feito com um equipamento chamado de luxímetro. Então, existe um padrão, conforme a área de trabalho e o tipo de atividade que está sendo desenvolvida naquele ambiente de trabalho, que tem que ter, tem que seguir à risca aquelas normas quanto à altura de calha, né, acesso, tipo de lâmpada, tudo direitinho, certo? Em relação à altura do assento, né, o ideal é que se faça realmente uma análise ergonômica para o tipo de posto de trabalho que está sendo operado. Então, no caso, se essas medições forem feitas de forma incorreta, isso pode levar a essas doenças ergonômicas, não é isso? Com certeza. Principalmente a concentração no que está sendo feito, a atividade. E é válido comentar também que a escolha do iluminante, a escolha da luz adequada também pode vir a gerar um outro problema que também tem ligação direta com a questão dos riscos ergonômicos, seria o calor. Uma lâmpada, né, inadequada, com certeza vai estar gerando aí um desconforto maior, além do ruído, entre outros agentes causadores de riscos, né, que são vários, na verdade, para o trabalhador aí, né? Os métodos são as ações, né, que podem levar a essas doenças ergonômicas. Então, foram listados 3 também, movimentos incorretos, né, uma metodologia incorreta pode levar a doenças ergonômicas, vícios de movimento, não só vício de postura, né, vício de postura está na mão de obra, vícios de movimento você também poderia estar dentro de mão de obra, tá, mas aqui eu resolvi colocar em método, poderia estar nos dois, como também poderia não estar aqui e estar lá em mão de obra. É um exemplo de causa que poderia ter mais de uma categoria. E o POP, que é o procedimento operacional padrão, se ele for feito de forma incorreta, né, se o POP estiver errado e você começar a seguir o POP, e você começar a ter doenças ergonômicas, então é mais um indício de que esse POP foi feito de forma incorreta. Então, são métodos, ações que levam a doenças ergonômicas. Na verdade, os 3 tópicos aí já foram abordados dentro de todos os outros itens aí, né? Só o que é que eu acho importante aqui, ó, em relação ao método utilizado aqui como procedimento operacional padrão, é o POP. O POP ele tem que ser desenvolvido por um profissional que seja responsável por operar os equipamentos que estão lá no ambiente de trabalho e também por um profissional da área de segurança do trabalho. Porque todas as medidas em relação à segurança, né, no quesito risco ergonômico, vai ser contemplado dentro do POP. Então, a gente vai ter lá o operador, né, que vai informar qual o procedimento correto para a execução da atividade, e um profissional da área de segurança que vai estar lá para fazer as devidas correções, conforme o tipo de atividade que vai ser desenvolvida na confecção, tendo em vista que lá nós temos inúmeras máquinas, né, como, por exemplo, das poucas que eu conheço, né, a reta, a overlock, galoneira, caseadeira, botoneira, entre outras aí. Então, para cada tipo de máquina, nós temos um processo específico a ser executado. Então, se temos um processo específico a ser executado, nós temos uma problemática completamente diferente, né? Então, agradecer ao professor Henrique pela participação na nossa videoaula, né, sobre diagrama de causa e efeito. E esse é um exemplo que a gente pode aplicar o diagrama em qualquer situação, né, em que ele é possível ser aplicado, e utilizando também outras ferramentas associadas, como, por exemplo, que estamos fazendo agora, até no formato de entrevista, porque só somos 2, mas isso, na verdade, é um brainstorming, né, no qual você tem uma chuva de ideias, uma chuva de opiniões, na qual você escuta a opinião do outro, na qual você reformula aquilo que você inicialmente teria pensado, como foi o caso, né? Eu já trouxe uma sugestão, mas nós poderíamos ter elaborado juntos, né? Então, para economizar tempo, eu trouxe a pré-sugestão e aí ele foi complementando,
E no caso desse diagrama, de acordo com as orientações, né, a gente tiraria aqui apenas velocidade da máquina, porque realmente não é algo que possa levar a uma doença ergonômica. Todos os outros, né, o professor Henrique é especialista nessa área, todos os outros levam a essas doenças ergonômicas. Então, muito obrigada pela participação. Então, a tarefa consiste em você identificar um problema dentro da área do vestuário. Esse problema, ele pode ser pesquisado junto aos professores, ele pode ser pesquisado nos seus registros de aula, ele pode ser pesquisado na internet, tem que ser algum problema relacionado à confecção do vestuário. Esse problema também pode ser relacionado ao e-commerce, né? A comercialização de peças de vestuário pela internet também tem a ver com a área de vocês, né? E aí a marketing, a moda, a história da moda, alguma coisa, algum problema, né, que tenha sido identificado. E aí vocês vão preencher esse diagrama aqui na parte do problema, vão identificar o problema, 1, 2, 3 palavras no máximo. Aqui você vai contextualizar o problema identificado, como foi feito nessa apresentação, né? E aqui, para cada categoria, você vai encontrar pelo menos 3 causas, tá? Para cada uma. Pode haver categorias em que você encontre menos, mas que pelo menos a média seja de 3 causas por cada categoria. Esse diagrama ele vai estar disponível na atividade e você vai poder preencher. Esse trabalho deve ser feito em grupo, tá? O grupo, ele, mais uma vez, ele vai ser escolhido de forma aleatória. Vocês vão combinar um horário para se reunir, vocês vão fazer essa dinâmica, tá? De tentar encontrar as causas. Caso vocês necessitem de ajuda, acredito que os professores podem ajudar. Vocês podem, inclusive, utilizar essa mesma metodologia, né, que foi feita agora na videoaula. Vocês podem preparar o diagrama de causa e efeito e convidar o professor para interpretar e realmente saber se aquilo ali vai causar aquele problema, né? Até porque ele tem uma visão mais ampla de todo o processo. Por fim, deve ser gravado uma apresentação de todo o grupo e disponibilizado na atividade. Depois marcar como concluída e assim está tudo ok, né? Acredito que com essa videoaula vai ser possível realizar essa tarefa.